Olá, namastê, tudo bem? Espero que sim. Hoje no vídeo eu vou falar sobre psicanálise e a prática do yoga e o ensino do yoga. E uma conversa entre o que o Freud falou sobre o trabalho do analista e como a gente pode também aplicar várias ideias dele para o nosso trabalho como professores de yoga. O texto que eu vou usar como base é Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico, que ele escreveu em 1912. Então fica aqui comigo e vamos começar essa conversa. Antes de começar, já deixa seu like. E primeiro de tudo, eu quero agradecer e fazer referência ao podcast que se chama Psicanálise de Boteco. E ele é muito bom pelo psicanalista que chama Alexandre Patrício. E ele também tem um Instagram, ele dá vários cursos. Então aí eu fui, li o texto também, que é esse que a gente vai comentar hoje. Também peguei aqui as minhas reflexões. Peguei algumas reflexões dele também, que foi ali que eu tive a ideia de falar sobre isso aqui hoje. E vamos lá. Esse texto está no livro que se chama Fundamentos da Psicanálise. Nesse texto, o Freud vai enumerando como A, B, C, D, características que um analista tem que ter para que funcione, né, o tratamento com o paciente. Daí, ele fala que ele tirou todas essas recomendações a partir da própria experiência dele como analista há muitos anos, trabalhando com isso e, claro, sendo ele o pioneiro, né, e fazendo também muita autoanálise no caso. Coisa que ele fala, e que foi ali que eu tive, assim, o boom, assim, tipo, eu falei, nossa, tudo a ver, é que ele fala sobre uma atenção equiflutuante. E aí é uma mistura de atenção flutuante, que já se fala muito na psicanálise, com equanimidade, que é o que a gente fala muito no yoga. O que a gente quer, quando a gente está meditando, praticando, é também desenvolver essa atenção equiflutuante. E como professora de yoga, a primeira recomendação de todas é que essa atenção que a gente desenvolve quando a gente está meditando e fazendo a nossa própria prática, que é estar com uma mente equânime e aberta e atenta para tudo que surge, sem se fixar exatamente em nada, né? A gente, quando está fazendo o vinyasa, a gente está nesse flow, a gente não quer se fixar exatamente em algum aspecto da prática, a gente quer entrar no fluxo e deixar as coisas acontecerem. E no caso da atenção do analista também, ele recomenda que seja esse treino, né, que você esteja atento, presente, sem julgamentos. Aí eu vou citar ele aqui. Se seguirmos as nossas inclinações, certamente falsificaremos a possível percepção. E é isso que o yoga também nos ensina, né? Citando: os casos que mais têm sucesso são aqueles em que procedemos quase sem intenção, mas nos surpreendendo com cada mudança de rumo e que nos defrontamos sempre desarmados e sem preconcepções. Tem também criar expectativas tanto sobre a nossa prática, quando a gente senta para meditar, quando a gente vai praticar asanas, ou em relação aos nossos alunos. Essa é a primeira parte. A segunda, que ele fala sobre escrever durante as sessões, que ele fala que quando você anota, você pode perder a presença, né? No nosso caso, deve prestar atenção sobre tirar fotos e fazer filmes enquanto a gente está dando aula, que é uma coisa que a gente talvez precise para promocionar as nossas aulas, mas que para mim equivaleria ao analista tomando notas, porque quando ele está tomando notas, ele vai estar prestando mais atenção naquilo que ele está escrevendo do que no que o paciente está falando naquela hora. E ele fala que só é necessário tomar notas se você for usar o caso para fazer uma publicação científica depois, um estudo. E o paciente tem que estar ciente se você for usar detalhes da vida dele. Ou que você use esses dados bem depois que a análise já terminou. Tem essa parte ética que eu acredito que se a gente vai tirar fotos das práticas e publicar depois, no nosso caso, publicar na internet, fotos ou vídeos das práticas quando a gente está dando aula, eu acredito que tem que ter o consentimento de todos os alunos que estão envolvidos e que talvez a gente tenha que prestar atenção para isso não tirar essa nossa presença momento a momento com os nossos alunos ali durante a prática. A terceira parte que ele fala é pra gente tomar cuidado para não ficar tentando filosofar muito em cima das aulas, e ele fala não ficar filosofando muito em cima da prática da análise, não ficar falando da teoria da análise enquanto você tá lá, porque o que acontece na análise basicamente é a relação, né? É a relação, então você não precisa ficar explicando teoricamente o que está acontecendo ali para o paciente, e eu acredito que também, no nosso caso,
como professores, muito da prática tá na relação professor e aluno, nesse espaço entre os dois que é criado individualmente entre cada professor e cada aluno diferente, existe um espaço ali, existe uma relação, existe um trabalho a ser feito. Em vez de a gente ficar trazendo muitas teorias para como o aluno deveria se sentir, por exemplo, naquela postura, a gente poderia apresentar o espaço para que ele sinta ele mesmo, mas é justamente a favorecer ele sentir o que for que aconteça, que ele esteja sentindo, experimentar ele mesmo a postura ou o que for que aconteça durante uma meditação, uma prática mais introspectiva, e que a gente também faça isso com a gente mesmo, assim, que a gente não tente impor em nós mesmos uma coisa teórica que podem ajudar no direcionamento da prática, que eu acredito que com uma curiosidade que surge quando a gente experimenta e quer saber o que estava acontecendo, a gente vai buscar na teoria, mas que não impor o que uma teoria, um livro disse que a gente deveria sentir nem em nós mesmos e nem nos nossos alunos. Depois ele fala sobre a sensibilidade para lidar com cada aluno como for melhor para ele. Ele fala sobre os pacientes, né, que cada paciente é diferente do outro, que não existe uma receita pronta que vai se encaixar para todo mundo. Uma frase em francês, e aí eu vou citar, ele fala: eu faço o curativo e Deus é que cura. E isso também deveria ser o nosso papel. A gente sair do lugar de a gente achar que a gente vai resolver o problema daquele aluno, que, claro, todo mundo chega pra gente com alguma questão, nós também temos as nossas, e não pensar que a gente vai resolver a questão daquele aluno. A gente vai ajudar, e aí é o próprio Deus interno dele, vamos dizer assim, a própria capacidade interna que a gente está despertando para que o aluno, a aluna faça o seu próprio trabalho, né? Vou citar de novo uma fala dele. Para o psicanalista, existe uma aspiração por afeto mais perigosa, que é a ambição terapêutica de realizar, através do seu meio novo e muito criticado, que na época a psicanálise era muito criticada, algo que possa ser convincente para outros. Dessa forma, ele não só coloca a si próprio em uma situação desfavorável para o seu trabalho, mas também se expõe indefeso a certas resistências do paciente. Está fazendo uma prática que hoje em dia não é tão questionada, mas já foi também, de as pessoas acharem que yoga não tem tanta efetividade, a gente tem que provar que o yoga funciona, e também eu acho que por existir essa mercantilização, que a gente não tem como fugir dela, que a gente quer provar que o nosso método funciona, que as pessoas melhoram, que as pessoas não têm mais lesões, que assim, a pessoa vem comigo praticar Ashtanga e ela vai sair mais feliz, mais alongada, se sentindo melhor com a vida, não sei o quê. Então tem a nossa pretensão de dizer que o nosso método funciona e é bom. E a gente acaba querendo impor isso nos nossos alunos e alunas e talvez até em nós mesmos. E aí isso acaba sendo um tipo de uma violência de alguma forma, né, sutil. Isso acaba criando uma resistência do aluno ou da aluna, ou a gente acaba criando resistências internas porque a gente quer mostrar que a gente tem que provar que aquilo funciona. Então, tomar cuidado com isso. Porque o nosso verdadeiro trabalho com a gente mesmo e com nossos alunos é que a gente favoreça um ambiente que a pessoa possa ir tirando as camadas do self, que encobrem o self verdadeiro. Então, o self verdadeiro é a gente conectar com o nosso desejo. E o self que a gente quer tirar é quando a gente quer corresponder às expectativas dos outros. Então, se a gente faz com que os alunos queiram corresponder às nossas expectativas, a gente está criando mais falso self, essas camadas que vão encobrindo cada vez mais o self verdadeiro. Na verdade, o nosso trabalho, tanto conosco em primeiro lugar, e em segundo lugar, com os nossos alunos e alunas, é que essas camadas possam ir saindo e que ele possa conectar com os próprios seus desejos internos de cada um. Que a gente tenha feito essa prática primeiro com a gente mesmo, para que a gente possa permitir que essa prática seja feita pelo outro. A pessoa que está sendo o analista tenha sido analisado há bastante tempo, não 1 mês, 2 meses, 3 meses, alguns anos. Acredito que, no caso, que o professor de yoga tem que ter tempo de prática, sim, pessoal, autoobservação, ter visto como funciona o processo do autoconhecimento, seus altos e baixos, de ter enfrentado também os seus anjos e demônios, e a mistura entre eles e toda essa área cinza que existe entre todos esses momentos, questionamentos, crises e tudo, para poder entender também o aluno. Vou citar o Freud, que ele fala: pode-se, antes, exigir que ele tenha, o analista, se submetido a uma purificação psicanalítica e que tenha tomado conhecimento daqueles complexos próprios, adequados para atrapalhá-lo na absorção daquilo que lhe é apresentado pelo analisando. Aí a gente pode substituir aqui analista por professor e analisando por aluno. Ou seja, o que significa? Que o professor tenha passado pela purificação da prática
meditativa da prática de asanas, para que, assim, ele possa realizar o que é dele e o que é do aluno, para não ficar jogando no aluno, talvez, expectativas que ele tenha, ou, como ele diz aqui, complexos próprios. Claro que a psicanálise, ela usa a fala, né, muito, como o simbólico, mas que na prática a gente está usando o corpo como também o simbólico, que se fala com o corpo, né, como o nosso corpo fala com a gente durante a prática, como existem dores, entraves, outros momentos de mais flexibilidade, coisas que a gente sente que vão surgindo, sensações que vão surgindo, que são formas de comunicação simbólicas também, além da fala. Portanto, essa conexão interna, dessa atenção também, como eu falei lá no começo, da gente estar atento também às nossas sensações quando a gente está dando aula, porque isso pode comunicar alguma coisa para o aluno. Às vezes a gente sente pelo aluno, né? É uma comunicação inconsciente. Nós não somos totalmente neutros e que nós não estamos imobilizados pelo que está acontecendo, que os alunos nos tocam e nos ensinam também, que isso é uma troca. Nós estamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? Que a gente não precisa se colocar numa posição de perfeição, porque isso não ajuda também o aluno a citá-lo novamente, e aí, mais uma vez, ressaltando sobre o nosso trabalho interno como professor. Mas aquele que, enquanto analista, tiver desprezado o cuidado da autoanálise, não apenas será punido através da incapacidade de aprender em certa medida com os seus pacientes, mas ele também correrá o risco mais sério, que poderá se tornar um risco para outros. Ele facilmente irá se ver diante da tentação, em uma tosca autopercepção, de projetar na ciência aquilo que, como se fosse teoria de validade geral, ele reconhecer das idiosincrasias internas da sua própria pessoa. Ele trará descrédito para o método analítico e induzirá inexperientes ao erro. Nós não temos o nosso próprio trabalho da nossa prática, da nossa autoobservação e de dentro dessa prática colocar equanimidade, abrir espaço para a gente ver todos os nossos lados, tirando os nossos julgamentos. A teoria naquilo que é um julgamento nosso, uma idiosincrasia nossa, uma valoração nossa interna, e a gente usa a teoria para justificar uma coisa que não é o que a teoria falou. E aí isso pode acabar trazendo muita confusão, e com certeza isso acontece. Pode até conhecer bastante de teoria, de filosofia, mas não está fazendo o principal. Como a gente está trabalhando intensamente com o corpo, e que, como eu já falei em outros vídeos, o corpo e a psique são a mesma coisa, né? A gente acaba se perdendo aí, usando muito o intelecto, né? Que deve ser usado sim, com certeza, mas às vezes ele sobressai para explicar, talvez, preconceitos que nós tenhamos. Os nossos pontos cegos, a gente usa a teoria para tampar e explicar e impor isso também para os nossos alunos, alunas e colegas. Então é isso. Esse texto é bem fácil de ler, na verdade, você pode ler na internet, e também recomendo aí escutar esse podcast. Vou deixar o link aqui na descrição. A gente se vê na próxima. Namastê.